A Sede Estúdio apresenta podcast Microfone Aberto. Convidado, Rafael Wagner Camargo. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Microfone Aberto, o videocast da Sede Estúdio. Eu sou o Neno, hoje vamos conversar com um convidado especial, nosso amigo Rafael. E lembrar vocês que o Microfone Aberto é uma produção da Sede Estúdio, um espaço criativo para você produzir seu conteúdo. Fica à Rua Independência 800, Sala 2, venha nos visitar. Sem mais delongas, vamos apresentar, ou melhor, nosso convidado vai se apresentar e a gente vai bater um papo muito gostoso aí, a gente vai contar história, vai relembrar de pessoas queridas, né? Inclusive de uma pessoa muito importante para mim, mas isso que a gente, no meio do papo, vai contar para vocês. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Neno. Neno, então, eu gostaria de, antes de mais nada, né, agradecer o convite. Né? Fiquei encantado com o espaço de vocês. Legal. Né? Estou aqui engajado junto com vocês, eu sou entusiasta, né, dos podcasts, né, assisto bastante e assim tô aqui junto com vocês, né, para fazer a coisa dar certo, né? Então, deixa eu me apresentar. Isso. Eu sou o Rafael, né? Eu sou professor de história aqui em Passo Fundo, já fazem, acho que desde 2005, Nossa. uns 17, 18 anos, né? Fui professor do Alexandre, né? E vem de uma família de professores, né? Eu acho que essa é a questão principal. Eu vou fazer assim um recorte assim do meu passado, né, para saber como é que eu cheguei até aqui. Claro que sim. Né? Meu bisavô, né, o seu Benedito de Oliveira Paiva, né, patrono da Universidade Federal de Lavras, lá no sul de Minas, né? Ele é um dos caras que introduziu o estudo sobre sementes híbridas no Brasil, né? E esse meu bisavô, né, professor universitário, chegou a fazer um início de doutorado nos Estados Unidos, em Massachusetts, né? Teve vários filhos, né, entre eles a minha avó, né, que eu acho que é a caçula dos filhos. Né? A minha avó fez odonto na URGS, lá na década de 30, né? Numa época em que... É bem professor de história, né? Mas vamos Gosta nessa. de contar história. Vamos nessa, é isso. Por isso que tu tá aqui. É isso aí. E aí, então, a minha avó fez odonto, né? Cirurgia dentista em odontologia na URGS, né? A irmã dela fez economia na URGS, ela foi a segunda mulher a fazer economia na URGS. Né? Sim, e a faculdade, inclusive ontem veio um economista aqui, mas a primórdio não era normal, né? Mulheres não. No meio dos economistas. Era bem atípico, né? Certo. Bem atípico. E a minha avó, então, tinha uma patologia psiquiátrica, né? Que é a síndrome de pânico. Na época, não tinha muito tratamento. Sim. Né? E ela acabou fazendo uma prova de licenciatura em Química e acabou sendo professora de Química praticamente a vida toda, né? Sim. Trabalhou aqui na nossa Universidade de Passo Fundo, né? Trabalhou com a professora Valéria. Conta antes, porque ela deve ter conhecido alguém. Ah, sim. Né? A minha avó, então, ela estudava em Porto Alegre, né? Ela estudava no Colégio Americano, né? O Colégio Metodista em Porto Alegre, que era um internato para meninas. Sim. Né? E o meu avô, Casquinha, né? Onde a gente quer chegar... ele estudou e depois trabalhou no internato do IPA. Do IPA, né? do Que Instituto fica Porto Alegre. Exatamente, fica bem próximo do americano, diga-se de passagem, né? E aí se conheceram, né? Casaram e vieram para Passo Fundo. Né? Ele veio para organizar o esporte no IE, né? Perfeito. Né? Ele começou com um emprego federal, que ele cuidava de lavoura, né? Eu não sei assim, descrever exatamente como é que era o serviço dele, né? Tá, passa isso, E que não é aí que eu quero. Perfeito. Aí ele acaba, como ele jogou, né, lá em Porto Alegre, ele chegou a jogar no Grêmio, chegou a jogar na Sojipa, Cruzeiro de Porto Alegre, né? Ele jogou profissionalmente basquetebol, né? Sim. Na época em que não era necessário jogadores tão altos, né? Como se tem hoje, né? O meu avô não era uma pessoa tão alta. E ele, então, veio para cá e se transformou em professor de educação física. Né? Trabalhou no IE, trabalhou na região também, né? Trabalhou treinando os times, né? Tanto voleibol quanto basquetebol. Sim, né? sim. E eu acho que tu conheceu ele no IE, né? Fui torturado por ele. Eu vou te contar uma história muito bonita, cara. Eu quero escutar. Mas continua aí que... Porque as histórias que a gente sabe do vô é que ele era uma pessoa, assim, muito exigente, né? Muito rígida. Sabe que eu fui não sei se o único ou um dos únicos alunos que brigou com ele. Eu fui expulso do IE.
É mesmo? por uma briga com o professor Cláudio Wagner. E quando eu saí do ginásio, eu olhei para ele e disse: vou fazer um time melhor que o teu e vou ganhar de ti aqui. Estavam construindo o ginásio do IE. Tá. E eu fui para o Conceição. E foi muito gozado, porque todo o time titular do Conceição era par de debutante. E o jogo era no domingo. E o baile era sábado. Era no sábado à noite. Então, nós saímos do clube, eram umas 5 da manhã, fomos para casa, botamos os abrigos, voltamos para o clube, e do clube a gente foi ao IE. Então, era um quadrangular. Conceição IE. E tinha, eu acho que um time de Carazinho, Tá. e tinha um outro time que eu não me recordo. Mas, Neno, eu tenho a impressão que era o máximo da rivalidade na Deu, época, né? não, eu entrei, Conceição IE eu era- entrei porque assim, eu estudei 12 anos no IE, e depois eu retorno Sim. nessa história. Quando eu entrei fardado de Conceição, eu fui literalmente vaiado por todo o ginásio, né? Inclusive, no aquecimento, toda a torcida do IE dizia que eu era, né? O Neno é nosso, o Neno é nosso. E para minha, não sei se felicidade, mas enfim, depois tudo acabou bem, né? A gente ganhou o campeonato. Sim. Né? E aí foi a minha primeira surpresa, que quem me entregou a minha medalha, não a do time, Tá. a minha medalha, foi teu Foi o avô. Casquinha. Foi. E ele disse: aqui termina a nossa rivalidade, porque você ganhou. Né? E ali... Mas isso tudo tinha um motivo. Né? Então eu vou contar rapidamente, porque aqui quem Tranquilo. tem que falar é tu, não sou eu. Tranquilo, vamos Mas lá. essa história eu tenho que te contar. Tá? Eu acho que tem que chegar à tua família. Em 1976, eu perdi um irmão. Eu tinha 12 anos e ele tinha 16 anos. Sim. Tá? E ele jogava voleibol e jogava basquete. Né? E aí ele veio a falecer e tal. E nós dois estudávamos no IE. E ele... Não, minto para ti. Ele tinha saído e ido para o ENAV. Né? Mas, tipo assim, deu meio ano isso. E ele me convidou para jogar voleibol e basquete. Perfeito. Né? Sabendo do que tinha acontecido na minha família. Né? Até me lembro, inclusive aqui tem uma foto, e não é avacalhar com o negócio, nós tínhamos o Chiqueirinho. Nós tínhamos o Chiqueirinho, que era o ginásio. Sim. O apelido do ginásio para nós, Chiqueirinho. atletas, era o Chiqueirinho. Hoje tem jogo no Chiqueirinho, e no Chiqueirinho ninguém nos ganha. Porque a torcida ficava muito próxima né? da quadra. E eu me recordo que eu entrei não pela frente, porque a frente era do lado, e a gente entrava por dentro da escola. E eu entrei, eu nunca mais me esqueço, inclusive teu tio estava no time, ele era levantador. E quando eu entrei no ginásio, parou o treino e ele reuniu todo mundo no meio da quadra, né? Então tinha ali o Vladimir Menegas, o Foguinho, o Chico Amaral, o Herculano Anes, o Cláudio e outros assim. E eles me entregaram a camisa do meu irmão. Que significativo, né? Muito, cara, isso Simbólico, é muito marcante para mim. É muito marcante para mim isso. E eu olhei para ele, eu era uma criança, eu tinha 12 anos de idade. E eu disse para ele: professor, eu não sei jogar nem vôlei nem basquete. E ele me olhou e disse assim: fica tranquilo que nós vamos te fazer um atleta de voleibol. E do lado estava o que a gente carinhosamente chamava de Foguinho, Vladimir Menegas. Ele me abraçou e disse: fica tranquilo que a partir de hoje tu é nosso pupilo. E realmente eu aprendi assim, eles... imagine tu pegar uma cortada do Chiquinho Amaral, um canhoto, né? Então, o professor Cláudio botava eles a bater do outro lado e o Neno do outro lado a recepcionar. Sim. Né? E ele muito exigente comigo. Eu tinha 12 anos, 3 anos depois eu estava na seleção, da seleção de Passo Fundo, eu estava disputando vaga com o Vladimir, com o Chiquinho, de igual para igual. E quando eles saíram do IE, eu fiquei como o grande líder. E a outra história bacana é que lá no IE tu tinha que fazer no mínimo 2 esportes, né? Era obrigatório. Obrigatório, para ser mais barato nas metodistas, né? E eu me lembro que ele me disse: ó, terça e quinta tem basquete, segunda, quarta e sexta tu vai treinar vôlei. Tudo bem, beleza. Daí chegou na primeira terça-feira, eu acho que eu passei
uma hora e pouco treinando basquete e não acertei nada. No fim do treino, eu chamei ele e digo, professor, não faz isso comigo. Me deixa no voleibol, que no voleibol eu tô me dando bem. Você acertou melhor. Então assim, eu sou eternamente grato. Inclusive tem uma homenagem nele no meu livro Pedaços. Né? É um livro que conta a história do voleibol e certamente tem ele em vários momentos. Eu tive que tirar o livro, porque senão a gente não ia começar esse bate-papo, porque o Rafael foi para dentro do livro e eu tive que puxar ele. Eu já queria dar uma olhada mais a fundo. Então assim, eu sou eternamente grato. Né? Primeiro pelo momento em que eu vivia, uma criança, perdi um irmão, ele tinha 16 anos, e eu fui acolhido de uma maneira, mas a minha maior gratidão é que ele me fez um atleta de voleibol. Como havia prometido. Aos 12 anos. Quando encerrei minha carreira, eu estava jogando em Porto Alegre, profissional, eu estava ganhando dinheiro, eu tinha um contrato assinado com o Grêmio PUC, eu ganhava na época isso, 1984, eu ganhava R$700 por mês, mais 2 cestas básicas. Só que eu transformava as cestas básicas em dinheiro, porque eu morei, acho que 3 meses embaixo da arquibancada, no Olímpico, e depois eu fui morar numa república. Então eu transformei a cesta básica. Mas não é isso que interessa. Então, assim, a minha gratidão pelo teu avô é muito grande, sabe? Eu sou simplesmente enlouquecido por ele, né? Por esse motivo, assim. Ele me fez um atleta, ele me fez um homem, ele me fez, sabe? Ele me fez um ídolo, né? É isso que eu tenho muita gratidão. Mas e você? Tudo bem, eu só queria te contar isso, leve de presente esse livro. Perfeito. Com muito carinho. Mas eu acho que eu vou captar um pouco a tua fala agora, Neno, porque tu é professor. Sim. Eu sou professor. Certo. Tu é filha de professores, certo. Eu sou filho de professores, né? E eu acho que a gente tem uma profissão que é muito nobre, né? Sim. Que é de olhar para aqueles que estão próximos a nós, né? E de contribuir de alguma forma para o crescimento, para o desenvolvimento daqueles que estão no nosso entorno, Sim, né? a gente se doa. E uma responsabilidade que nós temos, né? Sim. Não só para trabalhar conteúdos, né? A parte cognitiva, mas também para trabalhar a parte humana, né? Uhum. O olhar sobre o outro, o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro, sim, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante. Eu aprendi isso muito em casa, né? Eu comecei a minha fala dizendo que eu venho de uma família de professores, desde o meu bisavô, né? Aí eu falei da avó, falei do vô, né? O meu pai também, professor de filosofia e sociologia na área do direito, trabalhou 20 anos na UNO Chapecó, mais de 20 anos na UNO Chapecó. Minha mãe, professora... Ele foi diretor do IE. Foi diretor do IE. Foi até 94, 95, se não me falha a memória. Nós chegamos em Passo Fundo em 89 para 90. Bem na época que caiu o Muro de Berlim. Vindo de onde? Porto Alegre. Porto Alegre. A gente morou um tempo... que o meu pai foi pastor da Igreja Metodista, né? Por muito tempo. E a gente então morou em São Bernardo do Campo, que tinha uma universidade muito grande lá, né? Metodista, a Universidade Metodista São Bernardo do Campo. Moramos em Porto Alegre, a minha mãe trabalhava no Americano e meu pai trabalhava no IPA, né? Então, inclusive tua mãe jogou vôlei, né? Jogou vôlei, jogou vôlei, exatamente. Deve tá aí. O pai era mais do futebol. Era mais lá. E sabe que tem uma história interessante que a minha mãe sempre conta pra mim, que meu avô, o Casquinha, não podia jogar futebol. Porque como ele era muito competitivo, né? E o futebol é um esporte de muito mais contato do que o voleibol. Sim. Diz que ele sempre saía do sério. Ele dá uma porrada no cara. Não, meu negócio é voleibol e basquetebol, né? Ele foi um bom jogador de basquete também, né? Foi um baita jogador de basquete. No vôlei, pelo que eu tenho conhecimento... mais mediano, era um né? mediano, mas o basquete ele era top. Diz que ele era cestinha, assim. E ele, quando vem para Passo Fundo, basicamente, ele vai dar início ao voleibol em Passo Fundo. O voleibol e o basquetebol em Passo Fundo, né? Tanto que eu, por exemplo, encontro colegas, né, nas escolas, como o professor Beto, do Menino Deus, os professores, de forma geral, de educação física, tu é neto do Casquinha, cara, tu é neto do Casquinha. Ele era demais, cara, ele era demais, então, eu não canso de falar. Sempre tive essa referência, né? Ele era um mão de ferro. Mão de ferro.
E eu sempre perguntava, né? Porque é Cláudio Wagner, né? Sim. E aí disse, os Wagner vieram da onde, né? Eu me lembro de criança, né? E ele sempre dizia, não, da Tchecoslováquia, né? Ali, provavelmente, da fronteira da Tchecoslováquia com a Alemanha, é uma população ali dos Sudetos. Porque o meu avô era um alemão típico, né? Sim. Olho bem claro, Sim. cabelo bem loiro, né? Aquela coisa de ser ranzinza, né? Metódico. E aí, então, né? Eu venho de uma família de professores, minha mãe professora de séries iniciais, meu pai professor universitário também. Eu tenho só 2 tios, né? Um tio por parte de mãe e um tio por parte de pai. Sim. Né? O meu tio por parte de pai é professor da Universidade Federal de Pelotas, né? Professor de História. Não tem nenhum certo na família, não tem que nem na minha. Não tem nenhum... Todo mundo desviado, né? O meu outro padrinho é psiquiatra em Passo Fundo, né? O Dr. Cláudio Wagner. Inclusive, foge de mim, faz horas que eu agora convido. eu vou... Ó, cartão amarelo nele. Eu vou lá e vou puxar a orelha dele para ele vir aqui o mais rápido possível, até porque ele tem que divulgar os shows dele, né? Mas é isso que nós combinamos. Ele tem me enrolado, viu? E inclusive acho que tem show agora dia 18, agora, né? pode que fazer tem uma propaganda. companhia, né? De Wagner e companhia, né? Que além de psiquiatra agora ele é músico, né? Sim. E a paixão dele, né? E avise também que esse marketing nós vamos cobrar dele. Sem dúvida, sem dúvida. Aqueles patrocínios nós vamos rachar lá. E aí o meu tio também, esse que é psiquiatra, também trabalhou, né? Na universidade como professor. Ele foi meu colega lá na universidade. Na universidade, né? Como professor da Faculdade de Medicina, né? E quando eu estava no ensino médio, né? Eu fiz um teste vocacional. Né? Inclusive, uma dica que eu dou para os nossos ouvintes hoje, Neno. Uma dica importante. Nossos ouvintes que estão aí saindo do ensino médio, né? Ingressando no ensino superior. Né? Quem puder investir num bom teste vocacional. O meu foi muito certo, assim, muito certeira, né? Ele disse, Rafa, tu é de humanas, né? E eu tinha muita, assim, vontade de morar em Porto Alegre, né? Sabe como é que é adolescente? Todo jovem rebelde quer morar em Porto Alegre. Eu digo, não, vou fazer sociologia na URGS, né? Aí o meu padrinho, por parte de pai, Fernando Camargo, que atualmente está na Federal de Pelotas, que era professor na época, era professor da UPF, né? De História. Disse, não, tu vai fazer História, eu vou te pagar História. Olha. Aí eu digo, tá bom, então. Né? Acabei me formando, né? E estou aqui já... Acho que quase 20 anos de formato. Tá, me diz uma coisa, onde tu fez história? Aqui na UPF, na Universidade de Passo Fundo. Então tu deve ter lido algum livro Passo Fundo através do tempo. História de Passo Fundo, Delma Rosendo Guem. Não li. Não falha não tua, li. Hein? Mas agora eu vou ficar no compromisso aqui. Que falha tua. Vou ficar no compromisso, eu vou atrás agora. Eu te digo isso que... ela é minha avó, né? Sim. E ela escreveu, são 3 livros. Não te presenteio porque tenho só 3. Sim. E os 3 estão autografados dela para mim. Né? Os demais exemplares eu acho que eu doei no Instituto e na academia, até porque ela foi a primeira presidenta feminina da academia. A Marilise, a atual presidente da academia, esteve aí conversando com a gente. Ela conta essa história. E eu me recordo que o Fernando Miranda veio e me disse que iriam colocar a avó como a referência bibliográfica do mestrado e do doutorado de História. Por isso que eu te perguntei isso. Que legal. Por isso que eu te perguntei isso. É porque o nosso mestrado aqui na Universidade de Passo Fundo é o mestrado em História Regional, né? Por isso que eu te perguntei, é bem localizada, né? Mas não vem ao caso, tá? Mas uma dica de leitura. Perfeito, não. E agora já tá na minha lista, né? Agora que vai chegar as férias de verão, eu vou poder. E aí, então, né? Ingressei aí na Universidade de Passo Fundo, fiz a graduação, né? Uma excelente graduação, né? Naquela época havia professores, assim, muito qualificados, né? Assim como tem hoje, né? É muito bem conceituado o mestrado e o doutorado da UPF muito em bem História. Conceituado, né? E aí eu acabei, logo depois da faculdade, durante a faculdade eu tinha um programa que era o UPF Prefeitura, que era o Propet. Acho que eu trabalhei 2 anos com o Propet, uma espécie de um estágio nas escolas municipais. Sim, vai aprender. Né? E é como a gente mais aprende, né? Sim, claro. Que a sala de aula é uma verdadeira caixa de surpresas, né? Mas em contrapartida é um litro e uísque, né? Porque é uma cachaça. É uma cachaça. Ontem eu estava conversando com o Montoya e ele disse, que depois que tu entra em sala de aula é que nem cachaça.
É muito difícil desfazer Ontem disso, nós né? estávamos lamentando uma das coisas que a gente terminou o ciclo da UPF, né? É a saudade da sala de aula. É, né? Não é. E diz que quem começa a aula, Não, dá tá muito tempo, louco. não larga mais, Eu né? comecei brincando. Eu comecei para ficar 6 meses, fiquei Sim. 19 anos. E eu 20 acho que o anos. mais importante é que a gente aprende na prática, né? Sim. Aprende. Mas aí, Rafael, eu vou te dizer, é que o troço é muito humano. É. A relação com o aluno. Tem aluno mala. Tem Tem uns aluno mala, tem uns mau caráter, uns olhos junto e tal. Mas tem as pessoas... Eu tive uma experiência muito interessante. Uma menina veio falar comigo. Sim. Professor, eu quero falar com o senhor. Não, o que tu quer, né? Quer fazer um TCC? Ele disse, não, eu preciso falar com o senhor. Eu disse, não, o que tu quer falar? Não, no fim da aula. Aí ela chegou e disse, professor, eu tô noivo. Sou apaixonado pelo meu noivo, ia casar daqui 2 meses e eu descobri que ele está tendo um caso com a minha melhor amiga. O que eu faço? Tu quer matar o cara ou tu quer... Ela disse, não, eu quero um conselho. Eu digo, então eu vou te dar um conselho. Ela era, eu não sei, me lembro se ela era de Tapejara. Sim. Enfim, eu disse, bom, deve ter um local point lá na cidade, né? Tem. Então, beleza. Então, sábado de tarde, tu vai pro cabeleireiro. Tu vai... Tem aquele vestidinho que ele nunca te deixou usar, né? Tem. É aquele que tu vai botar. E tu vai pra balada. Quando a balada começar a ferver, tu pega um amigo teu mais conhecido e sai no meio do salão para ele ver. E tu vai para casa. Porque senão tu perde a razão. Tá? E depois tu me diz o que tu vai fazer. 6 meses depois, bateram na porta, eram os 2. Eles tinham reatado. E né? estavam para casar. E ele me olhou e disse assim, o senhor é o motivo disso. Porque aquela noite eu fiquei enlouquecido. Eu gastei um tanque de gasolina na madrugada, na frente da casa dela, para saber onde é que ela tinha ido com o cara. Eu digo, tu sabe onde ela tinha ido com o cara? E ele disse, sei, para casa. Para casa. Diz ela, e ele disse, por isso que nós estamos aqui. O senhor tem que ir no casamento. E então, aí, assim, cara, sabe? Isso que é fantástico em ser professor. Né? E aí teve um outro... Esse foi mais pesado. Um menino em Soledade chegou para mim e disse, professor, hoje de noite eu vou me matar. Como, cara? E eu já tenho um histórico familiar. Sim. Que, cara? Cara, tu tá falando pra pessoa errada isso. Não, senhor. Fui lá em cima, liberei a turma, fui na direção, expliquei por que tinha liberado a turma. E aí me disseram que o menino tava blefando. Né, ele tá blefando. Não tá blefando. Isso em Soledade. Daí fui... Mas ninguém vai pagar pra ver se o cara tá blefando ou não. E principalmente eu. Aí eu peguei ele, pá, tinha um restaurante ali perto da universidade, nós sentamos ali, tomamos uma água, tal. Ele disse, não, eu vou embora para casa. Não, tu não vai embora para casa. E ele deu a sorte que foi a minha noite que eu tinha ido de carro. Eu tinha perdido o ônibus, eu tinha ido de carro. Eu digo, não, vou te levar em casa. Não, vou te levar em casa, Levei ele em casa. Acordei a mãe dele, né? E digo, a senhora... dá um carinho melhor para ele, né? Não, mas ele só me dá desgosto, não sei o quê. Daí ele deu uma subida escapada. E eu disse, ele me disse que vai cometer suicídio. Então, assim, ele tá precisando de carinho, ele tá precisando... De uma ajuda até profissional, muitas vezes, né? E, cara, 1 ano atrás, ele me ligou, ele tá numa empresa, ele começou a trabalhar numa empresa em Soledade, transferiram ele para o Mato Grosso. E hoje ele é gerente do negócio e ele me ligou, dizendo que ele me devia a vida dele. Que isso não tem... Que ele não tinha... assim, se ele me dissesse que eu te amo, era muito pouco, porque eu tinha feito com ele. E ele estava casado, estava para nascer a filha dele, e ele tinha que contar isso para mim. Cara, então assim, tem... Daquela época em que ele conversou contigo até ali, ele tinha... modificado muito. Sim, ele era evoluído, um gaiteiro de mão cheia. Pena eu não me lembrar o nome do menino, cara, mas ele era um gaiteiro de mão cheia, cara. Inclusive, uma das atividades dele era ensinar crianças carentes a tocar gaita. Ah, que legal. Era um troço muito legal. Também tem aqueles velhos e bons abaixo-assinados, né? Sim. Lá na UPF, lá a gente tinha a ouvidoria.
Era 2, 3, o Neno estava sendo chamado na ouvidoria, né? Até porque a minha matéria, ela era muito... Uma era muito séria, que era a legislação profissional. Tá. Eu sou contador, minha Sim. origem é contador. E a outra era contabilidade ambiental, meio ambiente, sistema de gestão, né? E contador ambiental não tem escritório, porque o contador ambiental tem que estar Sim. no local do crime, né? E foi bem a época que eu estava implantando o sistema dentro da Guaracara, onde eu passei 3 anos e meio, 4 anos. Só para implementar o projeto. Lá. Então, ali também foi muito gostoso. Então, era um troço... os alunos me diziam assim, o senhor fala com uma naturalidade como se a gente estivesse entendendo. Para o senhor é muito fácil, mas para a gente não, né? E dele baixo assinado no Neno. Bom, e daí? Daí tu terminou a faculdade? E aí terminei a faculdade, cheguei a entrar no mestrado, né? Aí a minha atual esposa, minha esposa acabou ficando grávida em 2008. E aí eu era muito novo, me apavorei, né? Nada planejado. Tá, mas daí estavam casados, pelo menos? Nem Não, nada. Cada um na casa do pai e da mãe. Namorandinho. Me apavorei, aí comecei a procurar emprego, que agora ia ter, a partir daquele momento ia ter um filho para cuidar, né? Sim. Acabei tomando a decisão de trancar o mestrado. Tinha feito todas as disciplinas, né? A minha dissertação estava, né, assim, pré-encaminhada. E resolvi trancar para passar por aquela questão daquele momento, né? Susto. Aquele susto, né? Ela acabou susto perdendo ali com 5 meses, né? Por uma questão da natureza, né, dela, Não né? era pra ser. E foi exatamente o que a médica disse, né? O que a natureza ordena, a gente obedece, né? Certo. E aí eu acabei, né, me envolvendo muito com escola, muito trabalho, né? Eu cheguei um ano, né, no ter 58 períodos de sala de aula. Acredito. Né? 58 para 60 períodos de sala de aula. Bêbado convicto. E aí o dinheiro começa a entrar, começa a animar, Sim, e o sim. mestrado acaba ficando de lado. Né? Mas meu projeto, a partir de agora, é terminar esse mestrado. Né? E acabei assim, trabalhando bastante, né? Trabalhei na São Patrick, trabalhei 9 anos no Bom Conselho. Trabalhei 12 anos. Por isso o carinho dos meninos daquele jeito contigo, né? O Dani, o Renato e o Nilo. Isso. O Dani, a gente trabalhou junto em Sarandi. O Daniel é um zóio junto. Ele é um querido, né? Eu gosto É um muito do Dani. queridão, não é um querido, cara. E a gente viajava toda segunda. Que ser Eu, humano. ele e o professor Renan, de História também, que se formou comigo na faculdade, na UPF. Sarandi, pegava o carro, cada vez um carro de um, carro do não outro. precisa me dizer que esse esquema eu conheço. Vai a Sarandi, né? Mas já trabalhei em Chapecó, já trabalhei em Erechim, né? É muito comum, assim, nesse meio dos professores de cursinho pré-vestibular, viajar muito, né? E o boato corre, né? Precisamos de um cara, tem lá, liga pro cara, quem conhece o cara. Essa rede é muito interessante, interessante. É muito interessante. E eu vou te contar uma coisa, viu? Eu comecei a trabalhar no cursinho pré-vestibular em 2013, 2014. Cara, não é a mesma coisa que escola. Claro que não. É completamente diferente. É pior. E eu vinha de escola, né? Com uma lógica de ensino médio. Sim. Caí de paraquedas num cursinho pré-vestibular. Aquela coisa que a gente não tá acostumado. Porque ensino médio, a gurizada, ela... Eu acho que o troço é mais sério. Cursinho, eu nunca fui professor de cursinho de vestibular, mas eu acho que cursinho de vestibular tu não tem que ser professor, tu tem que ser ator. Entende? Não tinha os professores. Eu me lembro que eu tinha umas namoradas em Porto Alegre, elas fizeram o cursinho, tinha os professores que entravam com violão. Tocando, tinha banda dos professores. O cateto da hipotenusa. Exatamente isso. Porque na escola, Neno... Tu não tem esse dom de... Não tem. Eu até toco alguma coisa, mas não puxei a habilidade do tio, né? Porque na escola, a resposta dos alunos é imediata, né? Certo. Tu tá dando aula e eles já vão te responder imediatamente, pelo olhar, pelo gesto, ou até mesmo por palavras. Se tá satisfatório, se não tá satisfatório. Tu entra num cursinho pré-vestibular... É um monte de gente. Todo mundo quieto te olhando. Sim. E não há reação nenhuma, né? Não, e outra coisa, tu não faz avaliação, né? Perfeito. Trabalho, prova nada. A avaliação dele vai ser no final do ano. Eu não passei. Perfeito. Tu pegar a lista lá e dizer, esse cara foi... E eu não conseguia saber se o meu trabalho estava
tendo a exigência necessária, estava atingindo, ser né? ou não ser, eis a questão. E, gente, tinha época que eu chegava em casa assim, apavorado, eu chorava, eu ficava ansioso, porque, eu não sabia se era aqui, se eu tava no lugar certo, se eu tava correspondendo. E lá não tem coordenador, não tem nada para te dizer, para não dar a temperatura, não né? Tem nada. E aí, com o tempo, a gente vai ganhando habilidade, né? Né? E, assim, eu aprendi muito com o curso pré-vestibular. Até gostaria de agradecer aí o Batatinha, né? O Delcio Penincá. Traz ele aí. Vou trazer, vou indicar ele para vir aqui. Aliás, o microfone aberto tem uma regra. É a procuração em branco. Todo o convidado, ao final do programa, recebe uma procuração em branco para a gente fazer o seguinte: a próxima vez que você voltar aqui é o convidado entrevistando um convidado. Ótimo. E o meu nome já está pronto, é Delcio Penincá, o Batatinha. Então, fale com ele, Perfeito. marque com o Alexandre e voltemos lá. Já vou falar com ele agora na sequência, porque o Batatinha hoje é meu amigo, né? Certo. Eu considero ele um grande amigo meu, né? Uma pessoa de um coração imenso, né? É isso, outra coisa que a educação nos dá, amigos, né? É, amigos. E amigos de verdade, né? Sim, porque a gente come pão seco junto, né? Eu era professor multicamp. Eu vivia na estrada, cara. Eu vivia na estrada. E é cansativo, né, Alexandre? Não. É cansativo. Não é. O pior é que não é. Eu estava coordenador do curso em Soledade. Então, a Soledade eu tinha que ir 2 vezes por semana. Certo. Mas aí tu com o ônibus da universidade? Não, com coordenação, eu ia de carro, porque o meu diretor, o Marco Antônio Montoya, me chamava e dizia: Neno, eu vou ter que te dar um puxão de orelha. Tu tá errando por excesso. Porque eu fui para dentro da comunidade. Sim. Eu fiz um projeto chamado FEAC Visita às Comunidades. Então, eu entrava na prefeitura, entrava na Câmara de Vereadores. Eu fiz muita extensão, eu larguei muito o projeto de extensão picando, né, com a prefeitura, porque a parte de contábeis pegava a secretária de finanças, nós precisamos de mão de obra, então vamos fazer um curso específico para trabalhar na prefeitura. Perfeito. E então, assim, eu sempre me doei muito na educação por esse mal que você também tem. A gente... Cara, minha avó foi, meu avô foi, a gente e é um tem compromisso, né? Não, e a gente tem uma raiz. E outra coisa que a gente tem muito, que eu no começo da minha carreira na universidade eu tentei esconder, era minha filiação. Como é que eu vou contar que eu era filho do Polidoro, um monstro em direito tributário, cara? As aulas dele, ontem nós estávamos lembrando, eu e o Montoya, era 62 alunos, era 50 alunos, os caras... E o direito tributário é muito técnico, tá louco, né? É assim, ou tu entende ou tu não sabe, né? Aí do outro lado, a dona Delma e a dona Valéria, o que sobra para mim? Então eu escondia. Não, professor Neno, o senhor não tem sobrenome? Não tem sobrenome, não. Mas sabe que... Aos sabe poucos que descobriram. E tu sabe que eu acho que é uma responsabilidade que a gente sente, né? Claro que sim. Porque a gente olha o nosso passado e a gente vê que tem professores de tanta excelência. Não, monstros sagrados da educação. E o nosso compromisso mínimo... Esse é o problema. O nosso compromisso mínimo é que a gente atinja um mínimo de expectativa, né? Para poder manter aquela... Tu fala com 5 gerações que passaram pelo IE. 5 gerações. 4 gerações. Sim. Ninguém vai dizer que não passou pela mão do Casquinha, da professora Letícia. Tu entendesse? Então, assim, o que sobra para ti, meu irmão? Tu vai fazer um A exigência de dar certo e de ser bom, ela é gigantesca. Às vezes até não é o mundo que nos cobra. É a gente que se cobra. Tem o lado maldoso, assim, das pessoas, né? Que às vezes querem nos comparar. Sim. Né? Mas eu acho que hoje a sociedade ela já foi mais ou menos populosa. Sim. Então, tu é da família tal, Passo Fundo, quantas famílias tem? Tem fulano de tal, fulano de tal. Né? Sabiam. Hoje não. Hoje tu não conhece nem a metade da população de Passo Fundo. Né? Chegou num nível, uma densidade populacional que não tem mais como, isso. Por exemplo, né? hoje em algumas escolas não sabem desse teu passado aí, do teu avô. Não sabem disso. Não sabe. Entende? Da minha avó, que a minha avó era escritora. Não, isso aí não existe mais. Agora, dentro da gente existe, por causa do nosso DNA. Tu entende? E de vez em quando a gente se acha, né? De vez em quando eu me acho Dona Valéria. Eu me lembro quando eu era criança, na minha casa eu tinha
né? Na época não tinha Google, né, Neno? Não tinha Era nada. tudo por enciclopédia. Não, e vamos tirar Eu xerox. tinha Miradouro e tinha Barça em A casa. Barça. Tu entende que era caríssimo, né? Então, poucas pessoas tinham acesso mas à Barça e a Miradouro em casa, Tu né? tinha que ter uma estante para botar a sim. Barça, né? E cada Barça era um lado. Eu né? me lembro quando eu era criança também, teve uma discussão na minha aula, acho que na terceira série do Fundamental, eu Mais era ou muito menos criança, isso. né? E a professora disse, eu sempre lembrava da minha avó dizendo não, porque tomate é fruta. E eu disse isso na aula, E aí e alguns quebrou o colegas pau. disseram, não, tomate não é fruta, não. Quebrou o pau. E eu, cara, eu cheguei em casa e eu não fui no banheiro fazer xixi. Eu fui direto pra Barça, ter tomate. Deixei separado para levar no outro dia na aula. Né? Eu gostava daquela que tinha as folhas transparentes e era o corpo humano. Então tinha a pele, daí sem a pele. O sem... Atlas Geográfico também E era também dessa era forma, legal, né? Os países. E depois, logo na sequência, veio a Barça digital, né? Mas aí tu já tá aqui, né? Aí tu já... Era a época do CD, né? Aí tu já debutou, aí tu já tá com 15, 16 anos. Rafael, nós vamos muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que volte, né? Você já tá com a procuração e você já sabe quem você, né? Eu acho que o bacana, inclusive para você alcançar os teus objetivos, é você sentar aqui com ele. Não mande ele, Sim. venha com ele, né? Porque a gente... Numa dessas regras, algumas pessoas dizem, não, tu tem que dar atenção para o convidado, né? Mas eu acho que dessa vez, porque eu quero descobrir mais coisas, porque história de cursinho é história de cursinho, né? Tem histórias maravilhosas. Tem um livro de um dos pré-vestibulares, a minha esposa está na frente toda pintada, ela tinha passado aí. Mas vamos embora, suas considerações finais. Minhas muito considerações obrigado, cara, sensacional. E eu gostaria assim, de agradecer, né? Hoje é meu aniversário. Opa! Tô fazendo 40 anos, Neno. E eu acho que foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter ganhado hoje. Que loucura, Obrigado mesmo por essa oportunidade. Né? Gostaria de agradecer a todos que estão aí. E principalmente quem quiser acessar meu canal no YouTube, né? Isso, endereço... Bem, assim, ó, é muito profissional. Eu fiz ali na época da pandemia. Não, mas tá legal. Para fomentar os alunos, né? É Redes Humanas, tá? Vai lá no YouTube, Redes Humanas, é um layoutzinho vermelho, né? Me segue lá e dá uma olhadinha lá que tem material bom lá. Instagram, Facebook. Instagram, Rafa W. Camargo. Isso. Rafa W. Camargo. E Twitter também, Rafa W. Camargo. Isso aí. Facebook eu desisti. Desisti do Facebook. Muito bem. Então, assim, eu e o Alexandre, principalmente, né? O Alexandre, que é um cara que gosta muito de ti, quer te agradecer a tua vinda, porque ele é o proprietário da sede, né? Enfim, mas ele estava nervoso antes de você chegar, ele queria muito que você chegasse. Então, assim, a nossa alegria é muito grande. No dia do teu aniversário, eu te contar uma história muito marcante para mim. Eu vou fazer 60 anos e teu avô continua no meu coração, cara, sabe? O que ele fez por mim... Cara, o dia que ele me disse assim, vou te fazer um atleta, eu não acreditei nele, cara, sabe? Quando eu me vi sendo elogiado por monstros sagrados do voleibol que ele tinha feito, né? Dizendo que eu era um atleta de nível, assim, pá, cara, não tem dinheiro que pague, mas o mais importante que ele me deu foi equilíbrio, foi humanidade, ele foi muito humano comigo. Né? Então, assim, que Deus o tenha mais no meu coração. Perfeito. Tá certo? Obrigado. E se você também quer participar do nosso videocast, como o Rafael, entre em contato com a Sede Estúdio pelo Instagram, @complexosede, pelo e-mail sedepassofundo@gmail.com ou venha conhecer nossos estúdios, a Rua Independência 800, Loja 2. Tchau! Você acabou de ouvir e ver o podcast Microfone Aberto. Realização da Sede Estúdio. Venha gravar o seu. Rua Independência 800, Loja 2. sedepassofundo@gmail.com. Fone 54 99637 1607.